Boa tarde a você, querido amigo, querida amiga que está conectado comigo nesse momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero nos conectarmos com Deus, assim como estamos conectados um ao outro nesse momento, pedindo para que Deus fale conosco essa tarde, pedindo para que Ele toque aos nossos corações e se revele a nós por meio da sua palavra. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós queremos colocar o nosso coração diante do teu altar, te pedindo, Pai, fala conosco, toca nos nossos corações, abre a nossa mente, o nosso coração, para que haja compreensão da tua palavra. Colocamos os nossos pedidos, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos sentimentos de insegurança, tudo aquilo que estamos pensando e sentindo, queremos colocar aos pés do Senhor agora e calar todas as outras vozes que não a tua e ouvir atentamente aquilo que tu tens separado para nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos, nós vamos ler hoje juntos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, apenas a primeira parte, do 1 ao 11. Temos muito conteúdo, muita coisa importante sendo dita aqui. É um texto muito antigo, porém muito atual. Algo que já acontecia antigamente e que continua acontecendo. Né? O nosso pastor no domingo falou sobre o futuro repetindo o passado. Né? A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol. E tudo aquilo que já aconteceu fica um tempo afastado, que nem a moda, né? A moda vem, acontece, depois ela vai embora, dá lugar a outra tendência. E aí, conforme o tempo vai passando, aquela tendência retorna com força. E aquela roupinha que você imaginou que nunca usaria, que era a coisa da vovó, né? De repente, quando você olha, seu armário tá cheio de tudo aquilo. E aquela tendência volta com força e todo mundo começa a usar, e aí a sua resistência quanto àquilo acaba baixando. Você até que isso não é tão feio, até que não é tão antiquado, é retrô, e retrô tá na moda, né? Se você se você ler comigo com atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Tessalonicenses, você vai compreender o porquê que eu estou dizendo isso. Vamos abrir a nossa Bíblia então? Hoje eu vou usar uma versão diferente, uma versão nova, tá? Porque eu ganhei uma Bíblia nova. Você que me acompanha sabe que eu gosto de fazer anotações, e a minha Bíblia, na linguagem de hoje que eu escolhi para fazer o plano de leitura da Bíblia em um ano, ela é toda riscada e toda escrita lá em cima e lá embaixo e dos lados do texto, e não tem muito espaço e fica aquela coisa meio horrorosa. Aí eu ganhei de presente. Ó, a minha Bíblia agora tem espaço para eu poder escrever o que eu quiser, ó. Você consegue ver? Ela ainda tá limpinha porque ela é novinha, mas já começou aqui, ó. Continuo com os meus rabiscos aqui, e agora eu tenho espaço para escrever as coisas que Deus vai ministrando ao meu coração. E assim, meu marido disse que eu vou ter uma Bíblia comentada por mim mesma. Era o sonho da vida, sonho de consumo. E aí eu ganhei de presente, e essa Bíblia, ó, ela parece um caderno muito legal. E aí eu posso escrever à vontade sem problema. Só tem que ter cuidado para não arrancar nenhuma folha da Bíblia, né? Mas é muito bom quando a gente para não somente para ler aquilo que a Bíblia está dizendo, mas para meditar no que ela está dizendo, para pensar a respeito daquilo que ela está dizendo. Você sabe se preocupar? O que é se preocupar? Se preocupar é quando você coloca uma coisa na sua cabeça, um pensamento. Por exemplo, você tem uma conta para pagar e o dia da conta está chegando, ou chegou, ou é amanhã. E se preocupar é quando você não para de pensar a respeito daquilo.
e você pensa naquela conta, como que você vai fazer para pagar aquela conta, e aí você pensa, não tenho dinheiro, não vai entrar dinheiro amanhã, como é que eu vou fazer, o que eu posso fazer, eu vou fazer bombom para vender, para aumentar a renda para conseguir pagar a conta, ou eu vou pagar ela parcelado, ou eu vou refinanciar minha dívida, e aí você fica pensando a respeito daquele assunto, que no caso é uma conta a ser paga. Meditar no que a Bíblia está dizendo é basicamente a mesma coisa. Então, se você sabe ficar preocupado, você sabe meditar. O que é ficar preocupado? Pegar esse assunto e ficar pensando a respeito dele durante muito tempo. Só que a preocupação, ela rouba a tua paz. Ao contrário da meditação na palavra de Deus. Quando você pega um texto da palavra de Deus, como o que nós vamos pegar essa tarde, e você pensa a respeito dele, você lê numa versão. Aí você não entende direito, você vai lá pegar outra versão para ler. E aí você fica pensando a respeito daquilo que você leu. E aí você fica ruminando, e você fica pensando e repensando e pensando de novo. E às vezes existem alguns textos que a gente acha que sabe a respeito de Deus, que confrontam as nossas ideias religiosas pré-concebidas, e a gente fica desconfortável, e é nesse desconforto que Deus usa para corrigir coisas, corrigir rotas da nossa vida, nos orientar e nos mostrar que estamos indo na rota errada e que precisamos fazer uma conversão e pegar o caminho certo. Então, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Meditar é gastar tempo enquanto você estiver fazendo qualquer outra coisa no seu pensamento, você está conectado com aquilo que a palavra do Senhor te diz. E aí, durante esse tempo de pensamento, que não necessariamente precisa estar num lugar calmo, um ambiente tranquilo, tudo parado, agora vou meditar. Nem sempre você vai conseguir fazer isso, a não ser que você priorize isso na sua vida e tire horas durante a sua manhã, antes de começar qualquer outra coisa, para fazer isso. Mas você também pode meditar na palavra de Deus sem que haja esse tempo todo disponível. Você pode pegar a palavra, ler a palavra, pensar a respeito dela e passar o dia inteiro trazendo essa mesma palavra à sua memória e questionando o Espírito Santo. Falei assim, Espírito Santo, o que o Senhor tem comigo? Para mim. Não para o meu filho, não para o meu marido, não para a minha igreja, não para a aula que eu tenho que dar, não para a pregação que eu tenho que fazer, mas para mim. E aí o Espírito Santo de Deus vai trazendo à sua memória revelação daquilo que está sendo dito e mostrando para você o que em você necessita ser mudado. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e a gente sempre tem muita facilidade de aplicar os ensinos da Bíblia na vida do outro. Você já foi na igreja alguma vez e o pastor começou a pregar a respeito de determinado assunto e você pensou, ai, fulano tinha que estar aqui? Já? Eu também. Mas só que tem uma coisa, se fulano não estava ali e quem estava ali era você, então aquela palavra é para você, não é para fulano. Se Deus quiser dizer aquela palavra para o fulano, Deus vai falar para ele no tempo em que ele achar que deve. A gente precisa parar com o nosso achismo e o nosso orgulho e dizer, ok, Deus, se o Senhor está falando isso comigo, o que ainda resta de errado? Porque eu olho para mim nessa área e acho que está tudo ok. Me sinto ok com respeito a isso. Eu já mudei. Eu falava isso, agora eu não falo mais. O que eu preciso fazer? Que tipo de coisa que tá pegando, que tá atrapalhando ainda nessa área? E aí, quando a gente abaixa a guarda, o Espírito Santo pode realmente revelar para nós que ainda tem um detalhezinho ali que está pegando e que a gente não está conseguindo enxergar, compreendeu? Então, esse texto, ele nos ajuda em algumas questões, assim, e eu quero ser muito prática, muito simples e breve nesse nosso assunto, e eu quero convidar você a ler comigo, tá? Eu vou ler na nova versão transformadora. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Finalmente, irmãos,
Pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês que já vivem desse modo, os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Ele está dizendo aqui, nesse primeiro versículo, eu quero pedir, mais do que pedir, eu quero incentivar, eu quero estimular você a viver uma vida que agrade a Deus. E a vocês que já vivem assim, e a vocês que já vivem querendo agradar a Deus, buscando agradar a Deus, e vocês que já vivem desse modo, eu quero incentivá-lo a fazer ainda. Muito interessante esse primeiro verso. Você pode melhorar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Você pode agradar a Deus ainda mais. Se você acha que você já agrada, você pode agradar ainda mais. É isso que ele está dizendo. Verso 2. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus? A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Tem uma caneta aí? Circula a palavra santidade. Vou repetir. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Tantas vezes, tantos dias, a gente fica pensando, qual é a vontade de Deus para minha vida? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Oh, coisa difícil, oh céus, oh terra. Aqui está escrito claramente, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Circulou santidade? Vamos continuar. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Vamos adiante. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Circula santidade e tracinho embaixo de honra. Não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Neste assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa. Circula a vida santa. E não impura. Em outras versões está escrito para viver em santidade. Santidade, viver em santidade, vida santa. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não obedece a ensinamentos, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, se você se recusa a viver em santidade, se você se recusa a viver uma vida que não seja santa, isso é, uma vida entregue às paixões sexuais, às paixões carnais, rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Versículo 9. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraterno, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstraram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais. Amem com amor fraternal ainda mais. Amem da maneira correta. Amem do jeito que Deus ama. Vamos adiante, verso 11. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos. Interessante esse verso 11 também, né? Ele continua no assunto, mas ele fala mais de uma forma... Ele amplifica o assunto, né? Tenham como objetivo de vida uma vida tranquila,
Ser santo. O que é ser santo? Ser santo é ser puro. É andar como Jesus andou. Então, tenham como objetivo a santidade, a pureza, o ser semelhante a Cristo. Seu objetivo precisa ser ter uma vida tranquila. Mas para que você tenha uma vida tranquila, você precisa se ocupar dos seus próprios assuntos, da sua própria vida, parar de se ocupar com a vidinha do coleguinha, com a vidinha do irmãozinho, com a vidinha da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do periquito, do papagaio, você que gosta de resolver a vida de todo mundo, ocupando-se dos seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos. Isso é, esteja ocupado. Já ouviu aquele ditado? Mente vazia, oficina de Satanás? Então, se você se ocupa dos seus próprios assuntos, com a sua própria vida e não com a vida do outro, se você trabalha com as suas próprias mãos, não tem uma vida ociosa, não fica aí de papo pro ar o dia inteiro na frente da televisão, consumindo lixo o dia inteiro, não fica aí na internet, no Zap Zap, em papos com pessoas e com assuntos que não deveriam estar sendo conversados, sendo ditos, há palavras que não devem estar nos seus lábios e nem na ponta dos seus dedos, porque hoje nós falamos muito digitando. Tem gente que manda áudio, mas tem gente que manda também textão, tem gente que manda fotinho. E tá muito em moda hoje em dia o tal do nudes também, né? Coisas que deveriam estar na sua intimidade, que são expostas de uma maneira que não deveria acontecer. Então, se você quer ter uma vida tranquila, você tem que se ocupar dos seus próprios assuntos, você precisa estar trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão que depender dos outros. Quer ser respeitado? Toma conta da sua vida. Não quer depender de ninguém? Trabalhe, se esforce, estude, faça cursos, se desenvolva. Viver uma vida em santidade é andar como Jesus andou. Jesus não era um desocupado. Jesus ele não tinha um emprego formal, mas ele trabalhava o tempo todo. Ele ensinava o tempo todo, ele curava o tempo todo, ele estava sempre cuidando de pessoas o tempo todo. O pecado do homem distorce o significado da santidade, sabe? Os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas ações, elas só conseguem ser puras quando os nossos pensamentos estão colocados naquilo que é adequado. Se você tiver um pensamento ruim a respeito de algum assunto, esse pensamento vai gerar em você emoções. E essas emoções vão fazer o seu corpo reagir. Então, se você colocar diante dos seus olhos, Hebreus 11, né? Não porei coisas más diante dos meus olhos. Na época em que o apóstolo Paulo estava escrevendo isso aos Tessalonicenses, havia uma promiscuidade que era muito comum nessa época. Fazia parte até mesmo dos atos religiosos, a promiscuidade, as coisas indecentes, os atos sexuais ilícitos faziam parte da sociedade. Traduzindo em miúdos, nessa época, sair fazendo sexo com pessoas que não eram o cônjuge eram aceitos pela sociedade local como algo normal. E haviam alguns deuses em que em seus templos haviam homens e mulheres prostitutos, em que as pessoas iam lá e achavam que aquele ato sexual com aqueles prostitutos no templo desses deuses era consagrado um ato religioso. Hoje em dia, na nossa sociedade, a sexualidade e dormir com quem quiser também é aceito.
É tido como perfeitamente normal. Só que a Bíblia nos ensina que nós devemos viver uma vida que agrade a Deus. Devemos ser imitadores de Jesus, andar como Jesus andou. Isso quer dizer, nós precisamos viver uma vida na luta contra o pecado. E essa parte da sexualidade, ela só é normal, ela só é benéfica, ela só é natural dentro daquilo que Deus planejou ela para ser. Sexo é muito bom, sexo é prazeroso, ele foi criado por Deus, ele é um presente de Deus. Mas ele só é bom dentro do plano de Deus, porque o ato sexual entre um casal conecta um ao outro, dá um ao outro a segurança, o respeito, o amor, a conexão, a mesma intenção. É algo abençoador na vida do casal, é quando estão conectados um com o outro, que tornam-se a ser aquilo que Deus planejou para ser desde o início. Eu tenho um trabalho com mulheres do livro que eu escrevi, Salve Seu Casamento, em 40 dias de oração, onde eu gasto uma semana inteira explicando para as mulheres por que o sexo é tão importante na vida do casal, que o sexo ele não é só físico, ele é físico, ele é alma, ele é espírito, e você deve estar pensando, Marcele pirou agora. Não, não pirei. Mas esse é um assunto para a gente tratar depois em um outro momento. E eu quero aproveitar que o assunto é esse agora para fazer um convite para você. Sábado que vem, no nosso Papo Jovem, a gente vai ter uma convidada, a doutora Juceli. Ela é psicóloga, especialista nessa área de sexualidade, também trata com casais. E nós vamos falar sobre sexualidade e pornografia no Papo Jovem. Então você não pode perder, sábado que vem, aqui no canal, o Papo Jovem sobre sexualidade e pornografia. Mas voltando a falar em pureza, e esse texto bem especificamente está batendo nessa área da promiscuidade. Ele está dizendo para o povo de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, mesmo que vocês estejam vivendo no meio de uma cultura promíscua, onde o sexo foi banalizado a tal ponto em que as pessoas podem fazer sexo com quem quiserem, aonde quiserem, com o que quiserem, sendo homem, mulher, animal, bicho, criança, poste. Dentro dessa cultura, onde pode tudo, o que Deus está dizendo, volte à santidade, volte à pureza, volte para a saúde que há e a vida que há em viver uma vida plena, satisfeita, porém dentro daquilo que Deus disse que deve ser feito. Se você reparou comigo ali no texto, eu pedi para você fazer 3 circulações, 3 vezes que aparece a palavra santidade. A palavra santidade aparece nesse trecho da Bíblia 3 vezes. Para você ver como é importante. Santidade, santidade, santidade. Se ela aparece 3 vezes, é porque a ênfase do texto é na santidade. Só que a santidade, ela é percebida pelas pessoas de uma maneira tipo, tipo Madre Teresa de Calcutá, mulher santa, né? Na verdade, o único santo é o próprio Deus. Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Ele é o único santo que existe. E nós precisamos, ao buscar ser semelhantes a Jesus, andar como ele andou, nós precisamos entender que ao escolhermos viver em obediência ao Senhor, ao escolhermos dizer não àquilo que a sociedade diz que é sim, nós estamos buscando viver uma vida santa, uma vida em santidade. Então, a luta contra o pecado, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, isso é viver em santidade. Tem um texto aqui que ele fala sobre a importância do amor fraternal, sobre amarmos uns aos outros.
né? No português existe uma só palavra para definir amor. Na palavra dos originais existem vários termos para definir o amor. E o amor fraternal é aquele amor em que você ama o outro, mas que não tem conotação sexual. E eu queria dizer para você, meu querido, se você está com problema nessa área, porque hoje em dia, na palma da sua mão, você tem um aparelho que te conecta ao mundo. Santidade, honra, Deus vê no seu coração, não pelas vestes que você usa, não pela maquiagem que você usa, não pelo cabelo, pelo tamanho do cabelo que você usa. Deus, quando Ele olha para o teu coração, Ele vê aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Uma vida de santidade é você viver a sua vida quando ninguém está olhando de uma maneira pura. Então, se você está com o seu celular na palma da sua mão, em qualquer lugar que você esteja, que você acha que você está sozinho, o que você faz com esse celular, os sites que você acessa com esse celular, as coisas que você vê, as coisas que você escuta, isso trazem pureza ou levam você a desejar pecar? Então, na tarde de hoje eu quero orar com você para que o Senhor liberte você, para que você viva uma vida santa. Viver uma vida santa é viver uma vida onde a inveja, o orgulho, a ganância, a imoralidade, a incredulidade não dominam você. Você domina todos esses sentimentos. Você deixa de ter sentimentos e pensamentos, ou você deixa de ser humano por ser um santo, por tentar viver uma vida santificada, uma vida de santificação? Escute, é uma vida de santificação. É um dia após o outro. São escolhas de fazer renúncias. Eu renuncio hoje em obediência a Deus por algo que eu sei que vai ser melhor para mim, porque eu sei que a vontade de Deus para mim é melhor do que a minha vontade. E quando Deus diz que eu não devo me entregar a qualquer pessoa conforme os meus instintos, Deus está, na verdade, me protegendo, me preservando, me guardando para algo que Ele tem de melhor. Se você é casado, Deus pode e Ele quer te ajudar a experimentar a plenitude no seu casamento, no seu relacionamento íntimo com a sua esposa, com o seu marido. Isso é possível. Tem gente que acha que Deus criou o homem, a mulher, e aí fechou os olhos e disse: Satanás, vem aqui, dá um chego aí, termina aí, porque eu sou muito santo e eu não quero ver o que está sendo feito. Não. Quem pensa assim demonstra que não conhece a Deus. Foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez a mulher e foi Deus que fez o sexo. Por isso é bom. Por isso dá prazer. E o que Satanás fez foi meter a pata nele naquilo que era bom, naquilo que era puro, naquilo que era satisfatório, e deixar feio, e deixar sujo, e deixar pesado, e trouxe humilhação, e trouxe situações em que o homem não deveria estar, e aí aquilo traz peso, traz vergonha. Nada do que Deus fez te traz peso, te traz vergonha. Pelo contrário, estava o homem e a mulher lá no centro do jardim. E eles se amavam, e eles viviam, e eles trabalhavam, e eles conviviam com Deus, e Deus vinha na viração do dia conversar com eles, e eles estavam ali naquela situação agradabilíssima. E aí, de repente, Satanás vem e joga uma ideia para Eva, e aí mente para ela, e ela aceita aquela mentira como sendo uma verdade, e a partir daí você já conhece toda a história do pecado na humanidade. Então, lá em João 8,44, é onde diz que a única coisa de quem o diabo é pai é da mentira. Então, você vai escolher se você decide acreditar no diabo, que é mentiroso. Ele te dá algo momentâneo, uma satisfação momentânea, um prazer temporário, para roubar de você a plenitude da vida
que Deus tem para dar para você. A completude e a satisfação dessa vida abundante que Deus tem para dar para você. Então, meu querido, eu quero orar para que Deus te dê libertação da escravidão, do pecado, da imoralidade sexual. Que Deus dê a você a compreensão de que você não precisa demonstrar santidade, você precisa ser santo. As pessoas, ao olharem para você, elas vão ler o seu rosto, sua roupa, elas fazem uma leitura daquilo que está do lado de fora, mas Deus, quando Ele olha para você, Ele vê o seu coração. E você precisa se libertar de hábitos que destroem você. Você precisa se libertar de coisas que te oprimem, que te trazem vergonha. Como eu disse, Satanás, ele te dá algo que aparentemente, momentaneamente é satisfatório, mas algum tempo depois, ou às vezes imediatamente depois, ele te joga na cara aquilo que você fez. Para quê? Para te destruir emocionalmente, para te entristecer espiritualmente, para te afastar do plano de Deus para a sua vida. Então, querido, não permita que nada nem ninguém ocupe o lugar de Deus no seu coração. E eu vou repetir o versículo que fala sobre a vontade de Deus. Perdi o texto, né? Mas nós vamos fazer essa oração, pedindo para que... achei, o versículo 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Então, nós vamos orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Amém? Ora comigo? Deus querido, Deus amado, Tu és um Deus santo. E a Tua palavra nos ensina que devemos ser santos como o Senhor é santo. E agora nós queremos te dizer, nós queremos viver em santidade. Nós queremos viver uma vida de pureza, nós queremos viver uma vida que honre ao Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos usufruir de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor é. E o Senhor nos chamou para uma vida santa. Nos ajuda, Pai, ter a compreensão de que nós podemos e devemos controlar o nosso próprio corpo, porque é isso que está escrito na Tua palavra. Nós rejeitamos tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós nos recusamos a viver de acordo com aquilo que o mundo diz que é certo. Nós queremos viver em obediência ao Senhor. Então enche a nossa mente e nosso coração do amor fraternal. Nos ajuda a amar uns aos outros, nos ajuda a amar do jeito correto o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos irmãos. Nós não queremos nos entristecer e muito menos entristecer o seu coração. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu peço pelos meus irmãos que estão tendo problemas nessa área, te pedindo libertação. Aqueles que estão cativos à promiscuidade, aqueles que estão presos a pecados sexuais que têm afastado eles do Senhor. No Teu poderoso nome eu peço, Pai, liberta os grilhões da mente e do coração. Liberta para que possam compreender que viver uma vida plena com o Senhor é mais satisfatório do que momentos de prazer. Que pode existir um prazer muito maior em fazer as coisas do Teu jeito, Pai. Que não são iguais às coisas que o mundo diz que é. Que os meus amados sejam libertos dessa prisão e que possam aprender a ter a satisfação e a plenitude de uma vida satisfeita no Senhor. Nós queremos ser obedientes ao Senhor, nos manter afastados do pecado sexual, e é isso que eu te peço sobre a vida dos meus irmãos, que eles aprendam a controlar os impulsos dos próprios corpos. Em nome de Jesus,
Que a tua paz, que excede a todo entendimento, guarde o coração e a mente dos meus amados irmãos em Cristo Jesus e dê a eles vitória. Que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para que haja paz e para que haja gozo e alegria na vida em família. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que ele te dê paz para viver uma vida santa. Em nome de Jesus. Amém.